Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Comissão Política, neste domingo, onde semanalmente fazemos aqui a análise daquilo que foram os principais temas da semana. E para este domingo escolhemos, obviamente, a tomada de posse de Daniel Chapo como quinto presidente da República de Moçambique, as suas promessas em sede do discurso inaugural, o anúncio da nova orgânica do governo, mas também os ministros que foram anunciados na noite de sexta-feira pelo presidente Daniel Chapo. Em torno desta matéria também vamos olhar a presença óbvia do candidato da oposição, o Venâncio Mondlane, ele que também apresentou aquilo que são as chamadas medidas para os próximos 100 dias desta governação que ele alega estar a liderar. Então, será em torno dessas questões que também queremos ver a sustentabilidade dessa bicefalia, podemos assim dizer, mas também olhar quais são os caminhos para que rapidamente os dois líderes possam encontrar aqui uma plataforma para que haja, de facto, condições objetivas para a pacificação do país e que, de facto, o país possa finalmente, digamos assim, entrar nos eixos e possa começar a funcionar normalmente. Para esta noite, eu conto aqui nos nossos estúdios da MBC TV com o Hilário Chacate, a quem desde já agradeço a sua presença, também com Luís Nechot, ambos são investigadores, a quem desde já agradeço a vossa presença aqui neste espaço. Começo por si, Luís. Como é que olha para o discurso inaugural de Daniel Chapo, enquanto Presidente da República, e a sua ligação, digamos assim... Boa noite, Chacate, e boa noite aos telespectadores que nos acompanham nesta Comissão Política. Primeiro dizer de que nós, como moçambicanos, experimentamos há 10 anos, exatamente há 10 anos, um discurso também extremamente com uma fasquia muito alta, em que se dizia de que não haviam ideias políticas diferentes e havia um chamado para a abrangência de todos os moçambicanos fazermos parte do projeto nacional. No epílogo do final desse decênio, este discurso acabou esvaziado. Temos uma transição e o novo incumbente também coloca uma fasquia demasiado alta para aquilo que são as suas pretensões na liderança do Estado moçambicano. Daniel Chapo, praticamente, podemos dizer assim que quer fazer uma ruptura, quer apresentar uma ruptura com o consulado que ele substitui. No entanto, nós não devemos esquecer nunca que tanto Chapo, tanto News, tanto Kebusa, tanto Chissan, são todos partes do partido que ainda tem hegemonia sobre o Estado moçambicano. O partido maioritário, o partido dominante da coisa política moçambicana. No entanto, todos eles têm todos estes que passaram, todos eles tiveram ou têm a pretensão de marcar aquilo que seria o espaço para o seu lugar. Como a Ansólia, por exemplo, que nos últimos seus dias teve as notas que teve. Olha, nós olhamos, por exemplo, para aquilo que é a vertente da construção, a vertente das obras. As infraestruturas. As infraestruturas são demasiado visíveis. É uma marca registrada do seu consulado. Agora, tem um novo governo nomeado por este presidente em que muito provavelmente a sua principal fasquia é o combate à corrupção, que este aqui é o maior cancro que a sociedade moçambicana tem. Parece-me que vai precisar de ser muito corajoso, porque, como dizia um politicólogo no outro dia, combater a corrupção significa implodir a Frelimo por dentro, dado há várias vicissitudes deste fenômeno que está ligada a pessoas que aproximam-se da Frelimo, outros associam-se à Frelimo como caminho para falcatruas, para a legitimização dos seus negócios pouco claros, massageiam a máquina partidária para conseguirem favores em concursos públicos. Então significa que Chapo vai ter que não ser condescendente com os seus correligionários, e quem for encontrado, aquilo que está no seu discurso mostra que, se a articulação for a desejada, pode ser que comecemos um novo caminho, sem nos esquecermos que este tipo de lutas tem
tem muita resistência. É só olharmos, por exemplo, para o caso angolano, que são os nossos vizinhos no Atlântico. João Lourenço também entrou muito forte com este cavalo de batalha, e um dia no célebre discurso ele dizia que tinha mexido no ninho dos moribundos. Então há um vespeiro muito grande na Frelimo e espera-se muito sobretudo uma pessoa dele próprio, Daniel Chapo, que quer fazer a sua marca, faça isso. Este governo é uma mistura, uma miscelânea de uns que saem, de uns que ficam, de uns que transitam de vices e passam para ministros. Parece-me que ele tenta fazer uma questão de austeridade, que é diminuir para os gastos e usar os gastos, os remanescentes, que vinham sendo excessivamente gastos, muito onerosos do Estado, para fazer outras coisas. Vamos ver como é que articulam, por exemplo, 3 ministérios que praticamente cabem todos num único. E eu tenho estado a dizer que, para mim, é muito importante que as instituições sejam uma única e fixa, para que as pessoas venham, encontrem uma memória institucional. Nós temos finanças, temos economia, temos planeamento e desenvolvimento. Praticamente essas 3 entidades cabem numa única. Então é preciso que nós encontremos um dia, num modelo, em que tenhamos, se são 17 ministérios, ou são 18, fiquem. Não amanhã vem este que diminui, este aumenta, aquele tira. Eu acho que isso não é muito saudável para a memória institucional do Estado, do próprio Estado. Começa assim também, Chacar. Daniel Chapo tomou posse na quarta-feira. Sexta-feira foram conhecidos os nomes dos ministros, pelo menos a primeira leva dos ministros. Ficou surpreso com os ministros que foram ali anunciados, ou nem por isso? E alinha-se, esses ministros alinham-se, digamos assim, ao discurso que o próprio Daniel Chapo proclamou na Praça da Independência. Primeiro saudar a si e ao colega Nhachote e também aos telespectadores da MBC. Olha, em relação ao discurso inaugural, não haja nenhuma dúvida que o discurso foi bastante profundo, impactante, foi muito bem conseguido, tendo em conta o contexto. Digamos, os moçambicanos têm grande expectativa na medida em que há esta promessa, por exemplo, de redução da despesa, ou seja, tivemos governos anteriores de despesismo, não é? E ele tenta aqui demarcar-se deste governo e traz aqui uma ideia de que vai extinguir os vice-ministros e com isso vai poupar cerca de 17 mil milhões. E isso, de alguma forma, parece um valor significativo para aquilo que são os desafios que o país apresenta, sobretudo nos setores sociais, como o caso da educação e a saúde. Mas há uma coisa que preocupa-me aqui, Belmiro, que o Nhachote inclusive levanta quando ele fala de memória institucional. Nós temos um problema terrível em Moçambique, que eu acho que não temos uma agenda do Estado. Não temos uma agenda a médio e longo prazo. Temos um Estado que sempre sofre descontinuidades, sofre reestruturações, e isso para mim deve ser visto como uma grande preocupação. Não deve ser o Estado adequar-se ao incumbente, ou ao novo presidente, ou ao novo governo. Deve ser o inverso, não é? Os que chegam ao governo devem encontrar um Estado já marcado, com agenda própria, com programas que eles simplesmente tudo vai mudar. O que vai mudar é a dinâmica, a forma como vai dinamizar a implementação. O que acontece em Moçambique é que cada presidente que chega com uma grande novidade. E isso para mim não se pode olhar como uma coisa normal e uma coisa para aplaudir. O presidente Nussi, por exemplo, chegou, extinguiu vários ministérios que o presidente Guebuza tinha criado. Me lembro que a educação e a cultura era o mesmo estava ministério. lá. Estava lá. Planificação e desenvolvimento Estava lá. E chegou o presidente Nussi, criou uma grande bagunça, alterou tudo isso. Agora chega o Chapo com grandes novidades, grandes bandeiras interessantes, e devolve, por exemplo, educação e cultura, está lá juntos. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que eu acho que isto vai criar um super ministério. Eu começo a imaginar o Ministério da Educação. É um desafio terrível. Provavelmente volta para o Ensino Superior, volta para o Ministério da Educação. Já voltou. Ciência e Tecnologia vai para o novo Ministério das Comunicações. Então, estas... E quanto tempo... Só imagina uma coisa, Belmiro. Eu estou aí na Universidade João Quixissano. Nós entramos num processo de fusão entre o ISAP e ISRE. Nós levamos 5 anos cada um a tentar se enquadrar, a tentarmos perceber quem vai para onde. E imaginem os ministérios também. O pessoal que estava nas pescas, agora está na agricultura, mesma coisa, ambiente.
tu levas pelo menos uns 5 anos para tentar enquadrar, este vai para ali, aquele vai para lá. E quando começa a trabalhar, o mandato já terminou. Então eu penso que estes aspectos são elementos importantes para fazermos uma reflexão do Estado que nós queremos, porque parece não termos uma ideia. Secretários permanentes, diretores nacionais. Exatamente. Nós não temos. Olha, é uma logística de enquadramentos muito séria. Exatamente. E se olhas para os outros Estados que estão a desenvolver de uma forma muito agressiva, vais perceber que a estrutura do Estado e do funcionamento do Estado quase que não é mexida. A pessoa chegou lá, chegou o presidente, tem suas utopias, a forma como vai implementar, mas a estrutura do funcionamento do Estado está lá. Então eu não olho isso com muita emoção. Isto para mim... Mas em relação às pessoas que o presidente eleito, o presidente da República convida para o governo, com relação às pessoas, qual é a análise que faz com relação a isso? Eu acho que demonstrou uma demarcação. Porque quero acreditar que o antigo governo provavelmente tenha tentado, é uma fé minha, tenha tentado manter alguns quadros seus, por achar que são competentes, mas por achar também que vão continuar a defender os interesses, provavelmente, deste grupo. E que Chapo conseguiu, de alguma forma, fazer uma ruptura. Se nós olharmos para a composição do governo, só temos um único ministro, portanto, do governo anterior, que é o ministro da Defesa Nacional. E temos alguns antigos vice-ministros que transitaram como ministro. Estou a falar do ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impis. Estou a falar da antiga vice-ministra da Economia e Finanças, que agora sobe para a ministra das Finanças. E também temos a Bem-vinda Levi, que me parece ser uma pessoa com alguma experiência governativa. Já foi ministra da Justiça, depois agora, esses 10 anos, era conselheira, portanto, jurídico do Presidente da República e da Presidência. Portanto, eu penso que temos novas caras, não é? Num contexto extremamente complexo, e que essas novas caras vão tudo fazer para tentar provar alguma coisa. Talvez isso até seja bom, porque os antigos tendem a acomodar-se, tendo em conta que eles já conhecem a máquina, já conhecem o sistema, a tendência é de entrar num conformismo, enquanto que esses novos, de alguma forma, vão tentar provar alguma coisa. Agora, é importante destacar um aspecto, Belmiro. Este governo novo, não é? Que ainda está em composição, porque acho que ainda há alguns ministérios que ainda não estão fechados, entra num contexto mais complexo, na minha opinião, de toda a história da governação da Frelimo. O governo da Frelimo nunca se viu, em toda a história, desde 1975, com uma ilegitimidade popular como esta que vive agora, com a decadência da autoridade. A Frelimo neste momento está em crise de legitimidade, crise de autoridade e crise, inclusive, de poder. Eu dou exemplos concretos para perceber que a Frelimo perdeu a autoridade. Quando tu tens pessoas no país que acordam num belo dia, chegam numa quinta demarcada e tudo com doate, começam a dividir-se entre si, cada um ocupa uma parte, se 15 por 20 ou por 15 por 30 é meu, e o Estado simplesmente fica a assistir, é que o Estado perdeu a autoridade. Quando tu tens um cenário dramático, em que as pessoas levam a bandeira da Frelimo a hastearem no fogo, isso é sinal claro de que a legitimidade mesmo está completamente corroída. Então, este governo entra numa altura mais difícil. Chapo vai ter que ser um gênio, na minha opinião. O seu governo vai ter que ser um gênio para poder conseguir sobreviver e manter a Frelimo no poder nos próximos tempos. Em relação, eu queria colocar também o Nhashot. Vamos agora olhar, falamos aqui na generalidade, vamos olhar desde o ponto de vista específico. Quais são os pontos, na sua opinião, bons e maus desses ministros? É uma coisa que deu para notar, é que a maior parte desses ministros tem profissões próprias, tem alguma experiência de trabalho profissional, e não são necessariamente comissões políticos. Que avaliação faz, ministro a ministro? Qual, na sua opinião, onde o Chapo acertou, onde é que acertou menos, onde provavelmente poderá ter problemas? Eu acho que para não sermos injustos, temos que deixar que eles façam os 100 dias. Eu acho que este indicador funciona... São pessoas conhecidas? São pessoas que a gente conhece, muitas delas. Por exemplo, este que é o novo ministro da Economia, jovem, que fez o seu percurso político na Frelimo, é formado pela nossa Universidade Eduardo Mondlane em Economia, fez o seu percurso de liderança junto ao JM e é funcionário do Banco Central. Então, muito mais do que uma premiação, é um momento de provar que as suas qualificações ou as suas competências ao serviço do Estado moçambicano estão à altura do ministério que ele vai dirigir. Falo de Basílio Moato.
Economia. O ministro... Parece um ministério muito grande, Sim. tem ali indústria, comércio e traz o Ministério do Turismo. Mas quem dizia que para um país que tem 500 quilômetros de costa, as suas potencialidades turísticas, não ter o Ministério do Turismo por si só é reduzir e pôr em causa, digamos assim, que é o impacto do turismo na economia nacional. Compartilha dessa ideia. Aquilo que o professor Chacato estava a dizer é verdade. Nós não podemos fazer essas transições sem uma agenda do Estado. Eu acho que para esta extensão de costa que fala o José Belmiro aqui, o normal, eu penso que o mínimo racional é que existisse esse ministério, que é uma fonte de renda muito grande. O turismo é uma porta de entrada. Há outros destinos que a gente já foi no âmbito dessa nossa profissão visitar, em que tu vês o valor do turismo, qual é a dinâmica que ele tem na economia daquele país. Então, o presidente fez os ministérios um pouco à sua imagem e semelhança. Outros ministros mais antigos, por exemplo, o ministro da Defesa, muito provavelmente continue no governo porque é um setor nevrálgico da segurança do Estado moçambicano. Nós temos tropas ruandesas ainda em Cabo Delgado. Esses dossiês precisam de ainda ser tratados com a sensibilidade de quem está a tratar há muito tempo. Pode ser o ministro de transição, se assim podemos dizer. Então, todos os outros que chegam pela primeira vez, e esses mais antigos que estavam acinzentados, sobretudo esses que eram vice-ministros, eles, eu creio que nos primeiros 100 dias não são comissários políticos, é verdade, mas conta muito a maneira como um líder dirige a sua equipe. Se um líder tem empatia, tem aceitação, tem comunicação e consegue levar avante os planos em consonância com aqueles com quem ele trabalha, conta muito esta questão. Vai ser muito importante ver como é que vamos ter a dinâmica desses ministérios, mas eu creio que só daqui a mesmo quando fizermos 100 dias. Olhando para o perfil dos ministros, na sua opinião, onde é que Daniel Chapo, digamos aqui sim, Daniel Chapo foi feliz, aqui nem por isso, mas nesses ministros aqui há muitas dúvidas. Olha, eu também devo concordar com o que o Luís Nhachote diz. É muito prematuro para nós começarmos a fazer esse tipo de avaliações. Estaremos a profetizar, provavelmente, ou estaremos a adivinhar. É preciso dar, portanto, o benefício de dúvida e deixar que as pessoas mostrem o que vale. A mim, o que me chama a atenção, o que acho impressionante, é que Daniel Chapo conseguiu fazer uma ruptura com o status quo anterior, numa lógica, como tu muito bem disseste, Belmiro, de não ter nomeado comissários políticos. E existem, já vimos em governos anteriores, pessoas estão lá porque percebia que há um grande trabalho que fez dentro do partido e que parecia estarem a acomodar essas pessoas. Mas aqui há uma percepção de que foi buscar pessoas que me parece ter alguma competência. Falava aqui, por exemplo, da atual ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Uma carreira, embaixadora. Exatamente, embaixadora. E olha, por exemplo, agora tinha sob sua jurisdição 3 países, Seychelles, África do Sul, Eswatini. Então me parece alguém com uma bagagem questionável, o que não acontecia antes. Se olhares para ministros dos Negócios Estrangeiros, como o caso da própria Verônica Macamo, que foi polêmica a nomeação dela, que praticamente, do ponto de vista de compreensão dos dossiês, da forma como funciona o xadrez internacional, não percebia literalmente nada. É verdade que vamos dizer que não, era uma figura política, depois tem os técnicos, mas é preciso que a pessoa seja um ministro que compreende profundamente o setor que está a dirigir. Então penso que há aqui algum mérito. O Nhachote falou aqui do... Achas que Daniel Chapo consegue, pelo menos na primeira vista, resistir, digamos assim, àquilo que é o lobby, o apetite partidário, digamos assim, de colocar, acima de tudo, os mais partidários, sacrificando muitas vezes até a própria competência e a seriedade que se exige da governação? Eu tenho a impressão de que pelo menos os nomes foram anunciados até agora. É verdade que eu esperava um pouco mais. Eu lhe explico porquê.
porque havia esta percepção de criação de um governo de unidade nacional. Eu esperava ver nomes que não tenham, exatamente, que não tenham nenhuma ligação partidária da sociedade civil, até alguns indivíduos que provenientes do partido da oposição, tendo em conta a sensibilidade que o país neste momento atravessa, um momento bastante sensível, que as pessoas querem entender, aliás, ter esta ideia de inclusão, essa ideia de, olha, o país está muito fraturado, e se Chapo tivesse nomeado algumas pessoas da sociedade civil, algumas que provém da oposição, estaria a transmitir uma mensagem de reconciliação, de facto, entre essas partes todas que estão desavindas. E eu esperava muito isso, tinha uma expectativa de que íamos ter isso, não tivemos. Ainda não tivemos, acho que ainda há alguns ministérios que ainda não estão preenchidos. Estamos a gravar o programa num sábado, provavelmente alguns ministérios domingo já podemos ter algumas surpresas. Mas até aqui, Belmiro, há uma ideia clara de que conseguiu distanciar dessas pressões que eu acho que podem ter havido dos comissários políticos, daqueles indivíduos que usam lobby. Vimos agora um jovem da UJM a dizer que já é normal dentro da Frelimo até pagar dinheiro para conseguir ser deputado, para conseguir ser ministro, etc, etc. Então, me parece que ele conseguiu resistir e vamos esperar, portanto, pelos próximos passos. E outra questão que eu queria também colocar, se formos a ver para este governo, temos de facto essa junção de pastas, da tentativa de facto daquilo que poderá ser essa austeridade que o presidente anuncia. Do teu ponto de vista, estamos a falar aqui dos tais chamados 100 dias, quais seriam as grandes prioridades destes 100 dias, deste governo, na sua opinião? Eu creio que depois deste período pós-eleitoral a economia teve danos severos, foi severamente afetada, e acho que este ministério que vai coletar, o outro que vai distribuir, o outro que vai planejar, serão fulcrais neste momento. Existe também um grande alinhamento entre esses três. Que é a planificação em desenvolvimento, economia e finanças. Então, isso vai ser muito importante na medida em que é preciso que a economia volta a ter a dinâmica própria que tinha, porque teve um abalo muito grande. A gente não era capaz de quantificar agora o número, mas a gente que estava em microempresas e que acabaram por fechar por onda da destruição dessas empresas, é preciso que haja uma reanimação. Medidas para que vão para reanimar a economia. Exatamente. Então, acho que E a dimensão política? A dimensão política sempre vai estar presente, porque é da política que a gente vive, é das políticas públicas que são emanadas, que a gente vê o farol, os pontos cardeais que nos levam para aquilo que é o bom destino que todos nós almejamos. Mas há muito trabalho. Eu acho que esses 100 dias vão ser muito importantes, e os sinais que deverão ser emitidos, que estão em consonância com aquilo que é, por exemplo, o discurso de entronização do presidente, tem que ser visíveis. Eu não auguro, por exemplo, não desejava que acontecesse. Há um cartel que muitas vezes tem emitido sinais para mostrar que o Estado está de joelhos, está fraquejado, está capitulado, que é o cartel dos raptos. Se o cartel dos raptos, nos próximos, antes do 100º dia, voltar ao ativo, vai voltar a emitir um sinal de que nós estamos ainda dentro do jogo. Mas esse ministro, com relação a esse ministro, é uma pessoa conhecida? Conhece a casa. Vamos ver. Mas ali nós temos um problema. Não sei se é um problema ou é que temos uma sensação de ter um comandante-geral da polícia que parece, pelo menos no ciclo anterior, tinha muito mais poder político se comparado com os seus supostamente chefes, os ministros. Sim, sem dúvidas. Essa questão foi várias vezes levantada, que era a questão da consanguínea, tribal, das origens étnicas, que é um problema que a gente não pode pôr o sol na peneira. Então, isto fez com que este comandante-geral sentisse-se muito mais próximo do poder, de fato, em relação a todos os outros, dadas as relações linguísticas e todas essas coisas, onde os seus cordões umbilicais foram sepultados, e todas essas coisas. Então, este novo ministro parece que conhece muito bem a casa, quero-me parecer que também estará em condições de poder, de forma ousada, arrojada mesmo, desativar os alegados cartéis criminais que estão
instalados dentro da polícia, como só-se dizer por aqui nos O próprio últimos anos. presidente disse no seu discurso inaugural que o grande problema é que havia uma situação de crime, que aqueles que supostamente deviam defender-nos estão feitos com o crime organizado. Os informes da anterior Procuradora-Geral da República no Parlamento foram disso sintomáticos, pacerniques e procuradores envolvidos. Então, por isso dizia que este ministro vai precisar de ser arrojado e corajoso. Talvez, eu acho que por exemplo, a nomeação da senhora Bem-vinda Levi como primeira-ministra, quer-me parecer que as mais-valias dela, que é juíza de carreira e passou por uma sessão criminal, pode ser que ela empreste uma dinâmica de sentenças condenatórias para que a máquina com que ela vai trabalhar possa fazer as coisas no sentido de punir severamente todos os males. Esta senhora é juíza de carreira, foi juíza presidente do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, e quer-me parecer que, estando agora a coordenar o governo, pode ser que, em coordenação com o ministro do Interior, possa encontrar caminhos ali para que haja juízo de juíza sobre os criminosos que possam estar dentro da máquina. Coloco também a mesma questão, com relação, eu falava a mesma questão que eu coloquei ao Inhaçote, e olhando, de facto, para aquilo que são os próximos 100 dias, a minha questão que eu queria olhar é quais seriam, na sua opinião, as medidas urgentes que urge tomar, digamos assim, em face à atual situação política e econômica do país? Olha, lamentavelmente estamos num país onde tudo é prioridade, lamentavelmente. Mas provavelmente existam prioridades às prioridades. Para mim, a grande prioridade neste momento, na dimensão política, antes de olhar para a dimensão econômica, é trazer aos moçambicanos, uma situação de reencontro entre eles. A sociedade está profundamente polarizada, não é? Ou você pertence àquele lado ou pertence ao outro. E eu penso que nós não podemos construir país nesta lógica. E outro aspecto que penso que é importante, que já foi dito várias vezes, é que não se pode continuar a governar ignorando uma peça que neste momento é a causa, de alguma forma, deste cenário todo de protestos, de descontentamento, que são profundamente generalizados, que é o Venâncio Mondlane. É preciso emitir sinais claros para nós, aqui em Moçambique, assim como para fora, de que o governo de Chapo se reencontrou com Venâncio. Felizmente temos estado a ver sinais de que Venâncio tende a amolecer um pouco o seu coração e, de alguma forma, vamos lá dizer, a reduzir o grau porque ele levou muito o tom e neste momento tende a baixar, e quero acreditar que provavelmente deve estar a fazer algum trabalho no sentido de reconciliar o país. Esta para mim esta é uma grande prioridade, porque não se pode imaginar desenvolvimento ou avanço quando o país continuar tão fraturado como está. Este é o aspecto muito importante. O segundo aspecto que eu penso que é importante trazer à colação tem a ver com a reconstrução da confiança dos investidores em Moçambique. Olha, nenhum investidor gostaria de investir num país com tanta insegurança econômica, insegurança das suas infraestruturas econômicas, das suas empresas, como nós assistimos, em que alguém pode ter um armazém e que de um dia para o outro pode ser partido e ser vandalizado. Todo investidor tem receio de investir num país assim. Tanto que vimos uma senhora que parece que investiu, uma brasileira, que já disse claramente que, olha, não perdeu vou 6 milhões de dólares. Exatamente, é muito dinheiro isso. Então, esse é o que nós ouvimos, porque estamos a falar de armazéns, por exemplo, de arroz. Armazéns que dizem O próprio no Jornal Notícia dizia na sua edição deste sábado que há muito arroz no Porto que não está a ser descarregado porque há receios de vandalização. Então, olha, isto está a gerar escassez no mercado. Exatamente. Então, tu não podes esperar nenhum avanço numa insegurança tal dessa dimensão. Nós não estamos a falar de insegurança na dimensão tradicional, estamos a falar de insegurança nas infraestruturas econômicas, estamos a falar de insegurança para os próprios investidores que querem um ambiente de alguma tranquilidade. Eu fico chocado quando vejo os bancos como estão agora, com aquela toda paisagem de vidros. Agora estão tipo barracas, contentores, porque as próprias infraestruturas bancárias estão com receios. Portanto,
Isto tem que passar. Eu penso que isto é uma grande prioridade. É preciso que se instale um sistema, aliás, uma percepção generalizada de que a segurança econômica e das infraestruturas já regressou ao país. O outro elemento que eu penso que é importante é, de facto, o Nhachor já fazia menção, é da segurança na dimensão mais tradicional. Nós estamos com um problema ainda de Cabo Delgado. Não sei por que razão o chefe do Estado anterior, o presidente Nyusi, no dia da investidura do atual presidente, ele fez um discurso onde ele dizia que não, os terroristas agora estão de bandada, estão já abandonar todos os seus postos e que nós apelamos para que eles voltem para casa, nós vamos acolhê-los. Ouvi ele quando falou isso na Praça dos Heróis, ela da Independência, e voltei a ouvir quando estava a fazer despedida. Acho que esse discurso foi feito antes, porque há uma órgão de comunicação que fez uma entrevista na presidência, na Ponta Vermelha neste caso, e fez o mesmo discurso. Parecia dar a saber com alguma clareza que o terrorismo acabou. Então, isso cria alguma estranheza, que o chefe do Estado todo esse tempo esteve a combater um mal que agora está a dizer com alguma segurança que estão a desativar. Mas isso não é fruto das ações enérgicas do nosso exército, do Ruanda? Que encerra com o fim do governo dele. É isso que para mim... Isso é uma especulação muito grave. Olha, eu não sei se vocês viram essa colocação do chefe do Estado. Foi do antigo chefe do Estado. Para mim gerou muita estranheza, porque ele falava com alguma segurança. Que não, o terrorismo já terminou, tenho informações concretas que me dão segurança de que já terminou, os homens já... Na sua opinião, ainda não terminou? Olha, se terminou é estranho. É estranho, porque todos esses anos, desde 2017, combateu-se um mal que não se conseguia vencer. Tivemos aqui forças externas, da Samimb, neste caso, depois Ruanda, para quando termina o governo, também termina o terrorismo. Se tiver terminado... Mas não foi na perspectiva em que ele quis sinalizar, digamos assim, um legado, no sentido de que, durante o meu governo, consegui, de facto, estancar o mal que ameaçava, digamos assim, não estancou em 2023... 2024 estanca agora. Isso é uma desconfiança minha. Agora, mas voltando às questões que estamos a discutir como prioridade, o Nhachor já levantava uma questão extremamente crucial, que é a questão de raptos. Olha, isto é um mal que cria terror para os investidores nesse país. E como muitos sabem, há investidores nesse país que inclusive já abandonaram o país. Grandes investidores estão aqui, os seus representantes, mas eles já não vivem aqui, vivem em lugares mais seguros. E tem outros investidores que, para poderem viver em Moçambique, têm que pagar uma taxa de segurança mensal aos tais raptores que não se sabe quem são. Então, este ambiente todo, de alguma forma, desencoraja qualquer investidor que quer estar em Moçambique. Sim. Também é preciso que se combata isso. Agora, meu caro, há uma coisa grave que acontece nesse país. É a questão de infraestruturas, estou a falar de vias de acesso. Vias, portanto, que conectam o país. Olha, nós não podemos imaginar... Eu tinha escrito um artigo há tempos atrás, quando falava de sustenta. Todo mundo estava empolgado com sustenta. Eu, pessoalmente, já era muito cético em relação ao sustenta. Não há nenhum projeto de agricultura nesse país capaz de dar certo nas condições em que esse país está, do ponto de vista de vias que conectam o país. Se promoves uma agenda interessante como sustenta, para as pessoas nos distritos produzirem tanto, a questão que se coloca é que como é que essas pessoas vão escoar esse produto para as zonas onde as pessoas os grandes consumidores estão, os centros urbanos, etc, etc. Não é possível. Aqui, meu caro Belmiro, nós precisamos de um desenvolvimento pensado de uma forma integrada. Estou a falar da agricultura, neste momento, em coordenação, não é, com o Ministério dos Transportes. Nós falamos muito de agricultura. Faz sentido hoje em dia dizer que a base de desenvolvimento de Moçambique é a agricultura? Não. Esse debate devia ser repensado de uma forma profunda. Isso foi dito em 1975 e parece que continua sendo o chavão atual. Acho que as condições objetivas de desenvolvimento do país ganhou outras possibilidades. As pessoas estão a discutir a industrialização, estão a discutir a industrialização da própria área mineira, está-se a discutir dimensões mais tecnológicas. A agricultura não pode ser vista de uma forma isolada como base de desenvolvimento. Sobretudo a agricultura que a gente faz. A agricultura que a gente faz é para comprar, ter um pão ali, ter, vamos lá dizer, couve, etc. Chamada agricultura de Cabo, de Cabo. Exatamente. Nós vamos neste momento oferecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte, onde voltaremos a discutir já e olhar para essa questão deste grande elefante que está aqui na nossa sala, que é o Venâncio Mundial, perceber o que vai ser feito, porque parece também anunciar medidas alegadamente para pôr em prática, e até que ponto isso pode chocar com aquilo que
é o governo legítimo dirigido por Daniel Francisco Chapo. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa Comissão Política da situação do país, na sequência do retorno do candidato derrotado, Venâncio Mondlane, que também, na última sexta-feira, anunciou um conjunto de medidas, alegadamente, que fazem parte daquilo que será a sua governação dos próximos 100 dias. Eu sei, temos a sorte aqui de ter o Nhachato no programa Comissão Política. Acho que foi o jornalista moçambicano a ter a sorte, digamos assim, de entrevistar o Venâncio Mondlane a partir da parte inicial, onde faz as suas lives e anuncia medidas. A questão que eu quero colocar é: Venâncio Mondlane está consciente de que, pelo menos, a guerra de governar aparentemente está perdida para Daniel Chapo. O que espírito encontrou nessa sua entrevista? Bom, o Venâncio Mondlane continua igual a si próprio, continua a exalar energia, muita energia, mas tem convicções muito próprias e continua dono da estrutura de um pensamento alinhado, muito bem alinhavado. Ele sabe muito bem qual é a sua agenda e quer que essa sua agenda, que foi grande parte daquilo que ele fez nas suas lives durante 2 meses, seja acoplada neste governo. Ele tem a consciência de que ele aceita que as ideias deles sejam implementadas pelo Daniel Chapo. Ele está muito certo nisso, muito bem. Porque eles alegam que o discurso do Daniel Chapo da posse é uma cópia, digamos assim, daquilo que é o manifesto que o próprio ele colocou. Então, ele tem a consciência disso, porque num certo podcast ele praticamente advogava em primeira mão, há uns meses atrás, a questão da austeridade do governo, que era preciso limpar os vice-ministros e tal. Então, ele tem a convicção de que o atual incumbente praticamente fez a cópia do seu discurso. Ele disse-me, por exemplo, nessa entrevista, posso dizer, uma das coisas que disse-me é que, por exemplo, a questão das multinacionais que operam nas zonas onde tem recursos minerais, é que o governo tem que levar à letra aquilo que são as pretensões das comunidades locais. É que muitas vezes os recursos que são gerados ali, que podem promover o desenvolvimento, vêm para Maputo e depois de Maputo é que se faz a distribuição. Ele não concorda com isso. Ele está alinhado com as populações locais e as multinacionais, por aquilo que é a informação que ele tem de algumas multinacionais, é que elas devem, essa renda, deixar o dinheiro localmente para promover emprego, promover desenvolvimento, construção de escolas e hospitais. Então, ele quer que o governo trabalhe especificamente com esta, e ele diz que ficou provado durante essas manifestações, quando as populações saíram, e deu o exemplo do caso de Topuito, em que um certo administrador acabou da empresa dizer que tinham e exibir um contrato de que haviam, afinal, entregue 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares para a construção de uma ponte que nunca mais foi feita. Ele tem a consciência, tanto mais que acabou por dizer, assim, numa entrevista depois da minha, que esta questão das manifestações vai até esses mais 3 meses, mais 100 dias, e depois disto ele continua disposto
Ele suspendeu as manifestações por 3 meses, parece. Foi isso. Vai suspender daqui a 3 meses. Não, foi isso. Não, suspendeu por 3 meses. Para então, 100 dias. ele continua. 100 dias. Para 100 dias do governo dele. As manifestações dos 100 dias do governo dele ou para o governo dele? Ele suspendeu as manifestações por 3 meses. Sim. No contexto dos 100 dias da governação dele. Das medidas. Sim, dessas medidas que ele anunciou, portanto, ontem. Mas antes de voltar para si, eu queria perceber uma coisa. A questão no fundo é o seguinte: Venâncio Munguia nos fatores, está a fazer essas lives. No caso vertente, anunciou medidas que vão desde fixar preços do cimento, anunciar a redução do IVA, um conjunto de coisas. A minha questão é: o Venâncio Munguia continuar com este, parece ser um discurso de desafio à ordem constitucional vigente. Aqui podemos discutir se houve fraude, mas fatos são estes, fatos objetivos estes. Há uma ordem constitucional, há um chefe de Estado que foi investido pelo Conselho Constitucional, constitui um governo constitucional, é ele que tem os instrumentos de governação. O Venâncio Munguia continuar com este discurso de desafio a essa ordem constitucional não corre o risco de continuar um político pária, como aparentemente estava a ficar quando estava na parte incerta a fazer suas lives. Eu creio que neste momento, muito, se calhar por causa da questão geracional, é muito mais fácil Venâncio Munguia falar com Daniel Chapo do que com Filipe Nunes, com quem ele falou ao telefone com o presidente Nunes. Diz que em relação a Daniel Chapo, por exemplo, eles têm estado a falar por opção interposta. E na entrevista que eu fiz ao Venâncio, disse uma coisa para mim bastante interessante, é que ele já travou conhecimento com Daniel Chapo e juntos em 2017 e mais outros criaram uma associação. Não são muito próximos, eles dois têm uma associação cívica que foi criada com Daniel Chapo, com Venâncio Munguia e outras pessoas. Então acho que se tiveram um propósito de perseguir fins sem fins lucrativos para bem-estar social público, eu acho que há a plataforma de não estarem a falar porque eles têm estado a comunicar-se por opção interposta. É que acho que está chegado o momento de... Tem que haver uma cimeira. Tem que haver uma cimeira de que tem Moçambique em primeiro lugar. E não se pode, mesmo para quem tem um poder de facto já instituído e aos olhos da sociedade e da comunidade internacional, mas não descurar deste elemento, porque Venâncio já não é um elemento de questões pós-eleitorais, de fraude eleitoral. Venâncio é o porta-voz dos problemas sociais da sociedade moçambicana. É este ícone que ele se tornou neste período todo que ele esteve a fazer as suas lives, esteve a dinamizar com conceitos certos, errados. Isso é uma discussão que podíamos deixar para outro fórum, mas sendo o Venâncio aquela que é uma parte da sociedade, a parte sobretudo da sociedade, neste problema que a gente tem nos extremos, é que os mais desfavorecidos encontraram alguém com a coragem suficiente de vociferar aquilo que são os problemas que o Estado moçambicano ao longo dos anos foi ignorando, que é a questão das assimetrias, que é a questão de pobreza extrema. Nós temos pobreza urbana extremamente altíssima e que está aqui aos olhos da Presidência da República. Os meninos que lavam carros que lavavam no Zimpeto, hoje lavam os vidros dos carros aqui à frente da Presidência. Mas o que ele pretende? Ele pretende continuar a ser... governar, quer negociar uma plataforma de governação comum com a Frelimo, com o Daniel Chapo, quer continuar a fazer manifestações. O que é que ele pretende concretamente? Eu acho que essa questão, José Benedito, quando tiver a oportunidade, poderá o fazer. Nós temos estado a tentar, na verdade, nós temos estado a tentar falar com o engenheiro Venâncio, através dos meus colegas aqui da DBC, têm estado a falar. Tentamos também através do Denis Tivani, que parece a pessoa mais próxima. Não tem sido possível. Portanto, se o engenheiro estiver a ver esse programa, nós, como MBC, o convidamos para uma entrevista, nem que seja lá na parte certa, onde ele estiver, para fazermos uma entrevista, para perceber mais ou menos o que é que, doravante, o que é que se pretende, para onde é que se vai. São essas questões que eu acho que são muito importantes. No sentido de que nós precisamos perceber o que é que o Venâncio Munguia, neste momento, pretende fazer. Não há dúvida que tem um capital político inquestionável, tem uma legitimidade popular muito grande
Mas também há fatos objetivos aqui também quero discutir. Há um presidente que foi investido, há um governo que tomou posse, há uma governação que está em curso. A minha questão, no fundo, é essa questão que eu queria. Coloco mesmo a questão, Chacate. Minha sorte deu-nos aqui uma luz, pelo menos Venâncio, é possível fazer entrevista com ele. Ele sabe que é Moçambique, pode ser acessível. A minha questão é, com que impressão ficou com relação a esta nova live e essas medidas que o Venâncio Mondlane coloca? Não acha que o Venâncio Mondlane, mais uma vez, coloca, digamos assim, fora daquilo que são as instituições? Olha, é preciso dizer que o Venâncio chegou aqui, chegou onde está hoje, através de um processo longo de construção de uma imagem dentro de regras de jogo, sem violar, portanto, aquilo que eram as normas numa primeira fase. Como nós sabemos, durante muitos anos, o Venâncio apareceu como defensor dos indefesos, dos sem voz, inclusive criou uma live, criou uma indústria, na verdade, para a promoção da imagem. Quando houvesse alguma chuva, que criasse alguns bairros, nos bairros, ele aparecia lá de botas, a apoiar, portanto, os populares. Ele foi construindo uma imagem. Mas o momento mais alto, não é? Vamos lá dizer, político dele e da consolidação da imagem dele como um político com uma grande popularidade em Moçambique, chegou numa altura em que ele optou por um caminho de desobedecer, portanto, todo um conjunto de regras, inclusive incitando a desobediência civil, promovendo essas lives a partir do lugar incerto. Mas eu penso que também é estratégico para um político ler os cenários e saber o momento para parar. E o meu entendimento é que já capitalizou muito dos problemas que o país apresenta, desta juventude toda que está desavinda com o governo, completamente desencantado. Mas neste momento vamos discutir de facto, há evidências de que esse processo eleitoral teve irregularidades, teve fraude. Isso foi dito por várias entidades, quer nacionais, quer internacionais, observadores nacionais e internacionais. Mas como diz muito bem o Belmiro, neste momento foi investido um chefe do Estado na base daquilo que são um conjunto de normas jurídicas nossas aqui, e que esse indivíduo controla quer recursos, digamos, materiais, quer recursos simbólicos, e que este indivíduo é que consegue, de facto, governar o país. O meu entendimento é que se Venâncio continuar a fazer as lives, para quem olha com algum cuidado os pontos que defende nas lives, muitas coisas não são possíveis. Essa questão da polícia, portanto, eu fiquei um pouco estarrecido, dizer que a polícia faz a violência, a polícia não pode fazer exatamente, lei de dente por dente. Isso aqui pode ser... Chama isso de lei de dente. Olhando para aquilo que é o registro de violência da nossa polícia, isto, o Venâncio pode ter problemas muito sérios, até para a própria segurança. Claramente. E o outro aspecto, Belmiro, é que eu pensei que aquele assunto das bandeiras tivesse sido já ultrapassado. Mas na live de ontem volta a dizer que não. Haverá um anúncio, portanto, da bandeira que vai ser selecionado por uma equipe própria. Aquelas eleições a nível das comunidades para eleger as estruturas que vão dirigir os bairros. Então, me parece que... depois tem outra coisa que eu penso que é muito complexa, que é essa coisa de acordar, decidir baixar preços. A economia funciona com regras próprias, princípios próprios de oferta e procura, os custos de produção, e tudo isso segue uma lógica que não é porque eu quero fazer um discurso populista, acordo, digo, olha, amanhã o preço de cimento baixa para 300 meticais, como ele propõe. Nós sabemos que há grande debate de que o preço está mais barato, aliás, o cimento está mais barato em Eswatini, na África do Sul, do que aqui em Moçambique, onde se produz. É preciso, de facto, discutir isso, encontrar forma de se equilibrar isso. Mas não é porque um político acordou, nem o Presidente da República, que neste momento foi investido, pode acordar por um vamos lá, por um mero prazer, dizer que o preço de tomate, cebola, a partir da manhã custa tanto. Não é bem assim. Então, me parece que algumas dessas lives que vai fazendo, também há um desgaste, na minha opinião. Há um desgaste porque é preciso ser um gênio, de facto, para 3, 4 meses fazendo lives todos os dias. Não é a pressão também, no sentido de que estamos a dizer que o Venâncio Mondlane, de facto,
ganhou uma legitimidade tal popular, tem milhares de jovens que o seguem quase de uma forma religiosa. Mas há uma coisa, podem sair? Sim, exato, mas há uma questão no fundo também que depois as pessoas também diariamente querem ouvir o tal do presidente, né? Querem ouvir qualquer... Não acha que o Venâncio também acaba estando uma espécie de refém, digamos, da sua própria popularidade, no sentido que todos diariamente têm que encontrar algo para manter, digamos assim, a sua base de apoio a acreditar. Olha, tivemos cenários inusitados em que se Venâncio ficasse 3 dias sem falar, tínhamos cenários de bloqueios. Vimos isso em Bobola, por exemplo. Enquanto o presidente não falar, Bobola está fechado. Então ele de facto tinha que aparecer, falar pelo menos uns 30 minutos. Agora vamos abrir, o presidente está vivo. Claramente, aqui dizia um dia, aqui mesmo neste programa, o Rui Lamarque, que há aqui um Venâncio que alimenta-se, portanto, daquilo que, que são os populares que o seguem. Os populares também sempre gritam, mesmo quando estão a partir loja, gritam Venâncio, Venâncio. Quer dizer, há aqui, portanto, tanto o povo assim como o Venâncio se retroalimentam. Agora, o que eu penso que é importante aqui trazer é que o Belmiro levantava uma questão muito crucial. Se Venâncio poderá integrar ou não a estrutura governamental, caso ele fosse convidado. Isso seria o fim do Venâncio. E ainda bem, porque ele já leu esse cenário e quando chegou no aeroporto disse: eu não quero ocupar nenhum cargo. Porque no dia que ele, numa sociedade tão polarizada como está hoje, Venâncio decide integrar ao governo, ocupar um cargo, por exemplo, vai trair, portanto, aquelas populações que para eles o problema, no entendimento deles, é a Frelimo. Então, no entendimento deles não se pode integrar a Frelimo. O Venâncio tem que criar uma estrutura governamental dele. Então, neste momento não me parece que isso venha a acontecer. Agora, o que é importante neste momento é que o Presidente da República é investido pelo Conselho Constitucional e temos o Presidente do Povo, não é, como se diz. Esses dois presidentes, não é, devem encontrar um meio termo para o país poder funcionar. Senão nós vamos continuar com cenários tão críticos como agora o Presidente da República foi a um evento de oração, não é, no Centro Cultural China-Moçambique, que devia ser um evento normal. Levantou-se alguém lá, começou a gritar: não, devolva, reconheça que você é um perdedor. Conciliar significa assumir, devolver a vitória. Então, esses cenários podem se reproduzir. Até nas igrejas. Exato. Se nós estamos a ver isso na igreja, imagina o Presidente da República tentar fazer um comício em algum lugar no país e não conseguir por causa deste boicote de todos os populares. E mesmo a forma como o Presidente foi investido já é sintomático. Nós nunca vimos, em toda a história desse país, da democracia moçambicana, um evento em que para entrar tinha tanto controle, tinha que ser revistado, tinha se montado de cabines. É a primeira vez que isso acontece. Os eventos normalmente de tomada de posse são abertos para qualquer cidadão. Então significa que o presidente Chavo poderá ter muitas dificuldades de governar o país se Venâncio continuar a fazer as suas lives, continuar a convocar os seus seguidores. Isso vai permitir uma sabotagem permanente. Então eu acho que esses dois definitivamente devem... Eu coloco também a mesma questão. Estamos a discutir essas medidas daqui do Chavo, do governo Chavo, mas também há outras medidas que foram anunciadas pelo outro presidente do povo, como diz aqui o Chacá. Como é que vivemos como um país? Como é que o país sai dessa situação? E tem uma outra consequência. O Venâncio anuncia esses preços, redução de preços. Se os agentes econômicos continuam com os seus preços, que muitas vezes baseiam-se em critérios de mercado, podem ver os seus negócios vandalizados, como aconteceu. Como é que o país recupera a normalidade numa situação dessa? O princípio da boa-fé, ele deverá estar sempre presente, porque nós fomos para níveis de polarização tão altos, que eram impensáveis. Afinal, isto esteve sempre presente, que estávamos debaixo de uma paz, de um telhado de vidro, de uma paz putrefata mesmo, e que foi preciso que esta bolha que foi na boleia eleitoral emergisse isso cá para fora. Venâncio já está em Moçambique e o Presidente da República cessante, nos seus últimos dias, tratava de reunir com os outros partidos políticos, não sei, com a base dos critérios parecíamos ser de forma... Encontros interpartidários. Então, já chegou o ator principal... Mas não tem partido esse ator. Está bem, mas
é este ator que levou a que o Estado moçambicano mandasse as telefonias móveis que cortassem a internet dos moçambicanos. Então, o Estado reconhece esta figura, reconhece o poder comunicacional, o poder de interseção com populares. E tomaram as medidas que tomaram. Mandaram cortar-nos a internet aqui, às 3. O Sufumadi dizia no primeiro encontro que o encontro não podia ter lugar porque não estava o dono do problema. Exatamente. O que na sua opinião, temos que voltar para o modelo dos candidatos ou para continuarmos com o debate chamado de interpartidário? O que deve acontecer? Tem que ser uma plataforma muito mais complexa, não só entre Venâncio e Chapo, não só entre aqueles partidos políticos, mas que englobe outros atores da sociedade moçambicana, porque senão vamos ter nas nossas quesilhas a repercussão ou a reprodução daquilo que foi no passado, em que era Frelimo e Renamo, que acabaram até por retalhar o Estado moçambicano como parte da resolução dos seus problemas. A sociedade moçambicana hoje tem um outro tipo de consciência, é preciso que se englobem outros atores, e o Venâncio é a tal cara que representa estes outros, porque é o que diz o professor Chacate. Se há este incidente no Centro Cultural Moçambique-China, que pode se replicar um pouco por todo o país, nós não podemos, eu dizia sempre desde o início destes conflitos, que cada dia que não se fala é um dia perdido, é um dia adiado, e quanto mais passa, mais aos extremos faz. O que vai acontecer é que nós vamos ter problemas na economia com essas medidas que foram anunciadas pelo Venâncio. Eu acredito que muitos agentes econômicos vão preferir ter perdas, não vender, a ter que vender e ter o prejuízo sem responder a essas demandas de oferta e compra. Que leva a sério essa questão das medidas. Exatamente. Se não baixar, de fato, queima o teu negócio. Uma coisa. Então, acho que nesta parte incerta onde o Venâncio está, acho que... Nós podemos sequestrar o Jaxote para mostrar. Não, eu acho que quem de direito sabe onde é que está, porque muitas figuras do corpo diplomático e do meio político têm tido reuniões lá. Eu tive a sorte de ter essa entrevista, mas sabe-se onde ele está, e ele sabe a quem recebe e o que é que está a tratar com cada uma das várias e múltiplas entidades que recebe para resolver-se essa questão da nossa moçambicanidade. Nós precisamos de voltar aos carris, como eu dizia no outro comentário, para podermos rever as questões e colocarmos o país na linha férrea de onde caiu há muito tempo. Mas, essas medidas, o outro assistiu consigo, esteve com o Venâncio esses dias, percebe mais ou menos qual é o feeling que eventualmente ele tem. Essas medidas são para ser aplicadas ou fazem parte, digamos assim, de um exercício político de reivindicação, no sentido de ele exige, de fato, que ele seja levado a sério e que haja, de fato, essas negociações. José Belmiro, nós no ano passado testemunhamos talvez aquilo que pudesse ser impensáveis. Quando vimos caminhões na fronteira de livre iniciativa a obedecer estes comandos de fechar as fronteiras, eles fecharam as fronteiras, a responder a esse chamado. Depois vimos a Confederação das Associações Econômicas a dizer dos prejuízos que isso era para a economia. Eu tenho feito Maputo-Catembe, Maputo-Marraqueno e tenho andado a passar por essas portagens gratuitamente, porque fui bafejado com essa sorte de, pelo menos, poder salvar um pouco do meu bolso por esses dias desse período de graça que foi por ele oferecido à sociedade. Então, são um dos beneficiários. Quando eu vou para Marraqueno, passo por o Combés, infelizmente uma parte está arrebentada, mas a ponte da Catembe está intacta, está completamente intacta. Eu passo ali, passa-se à vontade. Então... Permita-me comentar um aspecto que era sobre a viabilidade dessas medidas do Venâncio. Olha, eu li um livro muito interessante de um autor chamado John Maxwell, que escreve vários livros sobre liderança, e um dos livros que eu li que chamou muita atenção é intitulado As 21 Leis de Liderança. E neste livro ele fala de uma lei que chama Lei de Aquisição, uma das leis, acho que é a 14ª lei, que defende o seguinte: as pessoas aceitam o líder depois de que aceitam as suas ideias. Se rejeitam o líder, por mais que o líder tenha as mais brilhantes ideias possíveis, não vão aceitar as suas visões.
O que eu quero dizer com isso é que Venâncio foi aceite por um grupo significativo, uma franja da sociedade significativa de moçambicanos, antes de aceitar as ideias dele. O que acontece neste momento é que Venâncio, tudo que ele for a dizer, as pessoas nem querem questionar. Eu, por exemplo, ontem comentei numa página de um dos órgãos de comunicação a criticar essas medidas. Tu não tens ideia das pedradas que eu levei lá. Vai parar no satélite. Agora criança. Exatamente. Você pode ter caído no satélite, porque está sempre em atualização. Então, para dizer que essas coisas nós podemos aqui usar nossos pensamentos um pouco mais críticos, com detalhes e questionar. Mas o povo não questiona de facto. O povo cumpre. Eu estava a dizer aqui, se um dia os Venâncio fizer uma live e dizer aos moçambicanos para saírem pelados, um grupo significativo de moçambicanos vai questionar. Porque as pessoas não questionam as ideias. Aceitaram o Venâncio, assim como ele. Tudo o que ele for a dizer depois é para ser cumprido. Então, eu só queria trazer esta máxima de John Maxwell. As pessoas aceitam a pessoa ou o líder e depois... Mas como é que o Venâncio... Porque a questão de fundo também, por exemplo, o Venâncio, eu não quero acreditar que ele também deseja ou quer ficar eternamente na situação em que ele está. Longe da família, longe dos amigos, sem vida própria. Como é que o Venâncio, digamos assim, pode ser normalizado? Como é que isso é feito? Não, já dissemos isso várias vezes, Belmiro. Eu vou repetir aqui. Venâncio tem que ser dada a atenção que ele quer. É tipo o Kim Jong-un, aquele jovem ali da Coreia do Norte. Quando ele sente que não está a ser ignorado, ele começa a exibir, fazer aqueles testes dele de armas nucleares, chamam de mísseis balísticos intercontinentais. E depois ele diz que este míssil que testamos tem capacidade para ir cair na Nova York. É isso que todo mundo já fica atento. Ok, vamos falar com ele. Foi nessas circunstâncias que o Donald Trump teve que reunir com ele em Singapura. O que o Venâncio está a fazer neste momento é exatamente a mesma coisa. Está sempre a fazer isto para poder ser ouvido. E Belmiro dizia muito bem, ele quer governar. Isso está claro que já não vai acontecer, pelo menos neste ciclo. O presidente Chapo já tomou posse, nessas circunstâncias todas atípicas, já tomou posse. Mas mesmo assim, é preciso que Venâncio e Chapo sentem e cheguem a um meio termo. Isso é possível. E olha, Belmiro, Venâncio está desde o lugar incerto, quando chegou no aeroporto, a dizer que eu estou aberto para o diálogo. Que falem comigo. Tu me pergunta qual seria o meio termo. Isso só mesmo entre eles sentado para... Deviam lhe perguntar mesmo. Tem que se criar uma plataforma. E disse muito bem a Shot que esta plataforma existe, mas tem que se quebrar. O presidente Nussi fez muito bem esse exercício. Chegou uma dada fase, depois de Buza ter tentado dialogar com o Dhlakama, quebrou todos os protocolos e ligou para o Dhlakama e foi ter com ele. Aliás, quando acabava de tomar posse o presidente Nussi, até os órgãos de comunicação ficaram todos surpreendidos porque o Dhlakama estava no Indie Village. Fez um trabalho ali, logo o Dhlakama veio ao Indie Village e sentaram a conversar. Dali vimos o próprio presidente Chissano Alianhu sair a Serra de Gorongosa. Então estamos a dizer que o Venâncio está aqui, como disse muito bem o Nhachot. Está aqui, está contactável. Pode mostrar o caminho do lugar isso. Claramente. Então, está claro aqui, meu caro Belmiro, que no dia que esses dois atores chegarem a um acordo, que esse acordo seja assinado, seja público ou não, esta conversa toda, esta confusão toda acaba. É verdade, porque os moçambicanos precisam levar a sua vida para frente e para os moçambicanos levarem a sua vida para frente depende essencialmente muito destas coisas. O que deve estar, eu creio que ainda está a acontecer, o Venâncio fala de uma primeira conversa que teve longa com o então presidente Nussi e agora está a falar com pessoa interposta com o presidente Chapo. Eu acho que tem que haver o salto. Creio que se o presidente Nussi teve a iniciativa de o telefonar ao Venâncio quando estava na parte incerta fora do país, pode ser que passe os contactos que tem ao Daniel Chapo, que é o secretário-geral do seu partido, para que nesse comprometimento que o presidente Nussi teria dito que tem com a paz, de ele também prestar-se a esse serviço de fazer esta ponte. Porque, como dizia bem o professor Chacato, o presidente Nussi tem puxado para si os lives
de ter ido à Serra da Gorongosa na busca da paz, que foi um exercício não muito... caiu bem nas hostes do Partido Frelimo, porque um dos grandes dilemas que há de ter o Chapo, que eu creio, é contornar os falcões, porque há muita gente no Partido Frelimo que quer se vingar de Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane ousou abanar na estrutura da Frelimo ao expor todos os males que afetam a vida dos moçambicanos como culpa do Partido Frelimo. Então deve imaginar que há gente ali na Frelimo que durante muito tempo, nesta arrogância típica do poder, afinal, este miúdo quem é? Este miúdo é aquele que para um país como a Live. Este miúdo é aquele que fez as pessoas tocarem panelas. Este miúdo é aquele que fez os carros parar. Então, há uma coisa que aconteceu no contrato social moçambicano que alterou. Venâncio Mondlane alterou totalmente a forma como os moçambicanos... há uma nova consciência política hoje, por parte dos moçambicanos. Venâncio é um autor incontornável. Tem que ser chamado para se conversar, para ele dizer nesta mesa grande, a portas fechadas, o que ele quer. Ele vai dizer o que ele quer para este país estar, porque é um pouco disso que ele tem estado a dizer também nas outras entrevistas aos outros órgãos, que tem estado a falar mais para a comunicação social estrangeira, desde que veio até. É que ele está aqui para quebrar a narrativa de que não era localizável. Está aqui para dialogar. Então é preciso que também quebre-se o gelo, procure-se o Venâncio, se sente e converse, porque não está muito longe até da presidência da República. Já estamos aqui, estamos aqui, pega o headshot e leva para... Então, é um ator que é incontornável, é preciso sentar com ele, é preciso discutir com ele as questões moçambicanas, porque foi dos políticos, é um fenômeno político que eu dizia antes de entrarmos para este programa, professor Chacate, que acho que nos próximos tempos os sociólogos, os politicólogos precisam de estudar este fenômeno. Que fenômeno foi este que apareceu assim na sociedade moçambicana e muito rapidamente. Eu já tinha dito aqui no outro programa que todos esses problemas teriam sido resolvidos nas eleições autárquicas, quando os tais falcões ficaram a pensar se entregavam Maputo ou não entregavam Maputo ao Venâncio. Nós não teríamos esses problemas. Nós teríamos um Venâncio a degladiar-se com problemas de lixo do município de Maputo, problemas de transporte, problemas de saneamento, tudo. Mas houve quem disse, Maputo não. Houve noites e noites de altos rangeiros de dentes aqui e entregaram aquele Manhique, Manhiça, ou Manhique, sei lá, o município de Maputo, e não tem nenhuma legitimidade. Sou professor também, Chacate. Olha, eu devo concordar com o aspecto interessante que o colega Nhachote traz, que esta luta de Venâncio nos últimos tempos, como eu já disse há pouco tempo, é tentar chamar a atenção. Quando chegou no aeroporto, disse que vinha aqui por 3 objetivos. Um deles, o colega Nhachote acaba de citar, que é este de quebrar, não é? Esta narrativa de que não se consegue falar com ele porque está no lugar incerto. Segundo, deixou claro que ele estava disponível. Então, se está disponível, se encontre forma de falar com ele. O outro elemento que eu penso que é importante é que o presidente Chapo, é verdade que as coisas não são muito automáticas. Até há pouco tempo, antes da quarta-feira, ele não tinha poder nenhum para dialogar com Venâncio. Então, talvez estejamos a pressionar muito, o tempo ainda nem conseguiu terminar de formar o seu governo, mas eu tenho muita fé de que o presidente Chapo, sendo, vamos lá dizer, da mesma geração com o Venâncio, e até há históricos de que já lhe entrevistou, como quando na altura que o Venâncio, aliás, o Chapo era jornalista. Então, me parece que eles comunicam-se, do ponto de vista, falam a mesma língua, não é? Então, eu acho que poderá ser muito mais fácil a negociação, ou seja, a conversa, o diálogo desses dois. Mas também, um elemento importante é que a geração anterior tem muita dificuldade de dialogar com os jovens. Porque olham sempre para os jovens, esses miúdos, nós lutamos... São ambiciosos. Exatamente, são ambiciosos. Agora, tanto o Venâncio, assim como o Chapo, eles não têm um histórico para poder se orgulhar do mesmo. Não têm um simbolismo para poder se orgulhar do mesmo. Então, eles todos partem do zero. E estão na mesma base. Exatamente. Por esta razão, eu penso que
nos próximos tempos poderemos ter, portanto, diálogo entre esses dois atores relevantes, portanto, incontornáveis, como dizia muito bem o colega Nhachote, para a dinâmica política atual e econômica. Muito obrigado. Queria agradecer ao professor Chacate, também ao Nhachote, por esses minutos que tivemos aqui a discutir aquilo que são as últimas incidências da política moçambicana, com especial enfoque para esta tomada de posse do presidente Daniel Chapo, mas também que poderá ser o futuro político imediato do país. Movimentações, por um lado, o presidente Chapo formar o seu governo, mas também o Renato Moicano parece continuar a insistir de que ele também é presidente eleito e por essa razão tem fundamentos para anunciar essas medidas. Nós queremos fazer que o país encontre rapidamente uma plataforma para que a estabilidade da nossa possa se tornar